Assista se estiver se sentindo ansioso. Da Lisa Guerra. Eu gosto que os vídeos dela sempre são muito bons. Ansiedade é um assunto que tá cada vez mais em alta, cada vez sendo mais discutido, mais falado. Uhum. E, cara, o que tá rolando pra essa epidemia de ansiosos ter surgido? O que é ansiedade? Existem tipos diferentes de ansiedade? Por quê? Quais são? Quais ferramentas são mais utilizadas para tentar manejar esse sentimento de angústia, de sufocamento, essa sensação de perigo iminente que a ansiedade traz? Tudo isso vamos tentar abordar nesse vídeo aqui. E eu quero sim trazer algumas ferramentas práticas, apesar do vídeo não substituir de forma alguma o auxílio com um profissional, um terapeuta, principalmente quando a gente fala da cognitivo-comportamental, que é considerado o padrão ouro atualmente para transtornos de depressão e ansiedade, e que podem trazer essas ferramentas práticas, né? Então, o intuito desse vídeo é justamente fazer uma psicoeducação, ou seja, que você entenda as origens, as causas, coisas que você pode fazer na sua rotina, no seu ambiente, para aliviar um pouco esses sintomas e como botar elas em prática, né? Que eu acho que é o principal. E se você fizer essas etapas, se você entender isso com o auxílio de um profissional, tende a ser ainda melhor, afinal você vai poder ser conduzido, ser guiado ali com perguntas mais pontuais e fazer essa reestruturação em conjunto, né? Então, acho que vale ressaltar. Mas, caso você já tenha assistido alguns outros vídeos aqui do canal, seja da nossa É o nosso playlist caso. Psicóloga Explica, onde eu falo mais sobre modelo cognitivo, o que é o modelo cognitivo que cada um tem, as crenças, pensamentos automáticos, tudo isso, eu vou dar uma pincelada bem rapidinha, só pra gente relembrar. E para quem tá chegando novo, chegando de fora, poder também entender esse vídeo como um todo, porque a ideia é que esse vídeo seja mais longo, mais robusto em termos de estudo, em termos de conteúdo, mas que seja útil, né? A principal função desse vídeo aqui é que traga utilidade também. Então, bora lá. E bom, o que é a ansiedade, né? Se a gente for olhar no parâmetro de emoções, ansiedade é uma emoção que nos avisa quando um perigo está próximo, nos alerta, nos emite um sinal. E isso é muito útil para nossa sobrevivência quanto espécie, porque nos manteve longe de predadores, de lugares perigos. altos. Uma linguagem mais simples fez a gente ficar afastado de coisas que pudessem dar ruim para nossa sobrevivência. Então, se livrar da ansiedade por si só seria como perder parte do nosso vocabulário, da nossa forma de se comunicar, porque afinal a ansiedade nos comunica que um perigo pode acontecer. E ela pode ser muito útil pra gente como um todo. O problema é, quando esse alarme, quando esse aviso não para de ser disparado, quando ele continua sendo disparado mesmo sem haver um perigo iminente ao redor. E aí que entra a ansiedade patológica, aquela que é prejudicial, que impede a gente de fazer as coisas, de realizar os nossos objetivos ou de interagir, cultivar relacionamentos e ter mais segurança de si e afins, traz prejuízos em diversas áreas diferentes. Então a gente tem aqui 4 componentes que a ansiedade pode alcançar, pode afetar, que é o cognitivo, emocional, fisiológico e o comportamental. Então, praticamente todas as nossas esferas são atravessadas pela ansiedade. Bom, existem diversos tipos de transtornos de ansiedade, como a ansiedade de desempenho, quando a pessoa fica com aquela sensação de incapacidade quando precisa ser avaliada ou quando precisa executar alguma coisa, aquele medo de errar, essa angústia muito grande, né, em avaliações e afins. Tem a ansiedade social, que é quando é exposto a situações sociais, a outras pessoas, seja do seu ciclo ou de novos ciclos em geral. Ansiedade generalizada, que não teria um fator específico, mas tudo poderia ser um desencadeante. Ansiedade de separação, que é um apego muito grande às figuras cuidadoras ou às figuras que são importantes para você, ao ponto de ter aquela ansiedade dessa separação. A ansiedade de saúde, que também é conhecida como hipocondria, ansiedade de pânico, entre outros. Então, a ansiedade em si, ela pode se manifestar de diversas formas e por diversas vias diferentes, dependendo da sua história, das suas crenças, do seu modelo cognitivo, que a gente já vai explicar mais direitinho o que é. Mas, basicamente falando, desde que a gente é criança, a gente vai tentando absorver informações do mundo para montar a nossa visão de realidade sobre tudo, sobre ao redor e sobre nós mesmos. Então, uma criança que dificilmente é encorajada ou que geralmente é colocada para baixo, dizendo que, pô, ela é insuficiente, ela é burra ou ela é incapaz. Então, essa criança vai pegar... Levanta a mão. Aí eu ergo as 2 mãos e os 2 pés, filho. Ergo tranquilo. Pegando essas informações do ambiente e formando a visão que ela tem dela mesma e do mundo. De que o mundo os outros são melhores. Esse sentimento e esse comportamento, foi tão presente na minha vida durante muito tempo, né? Até eu me casar. Esse comportamento, ele foi tão presente que durante muitos anos, não tô zoando, durante muitos anos, o meu parâmetro foi a negativa das pessoas. Principalmente as pessoas de casa. Então, se eu chegasse, olha, pessoa de casa, estou pensando em fazer isso. E a pessoa falava,
muito bom, isso vai dar certo, eu não fazia, porque eu sabia que ia dar errado. Agora, se eu chegasse e falasse pra pessoa, quero fazer isso, e a pessoa falava assim, isso não é uma boa escolha, então eu fazia, e normalmente dava certo. Esse foi o meu parâmetro durante anos, anos. E eu não me lembro de uma única vez que isso falhou. Não me lembro. É meio contraditório, meio pesado, meio triste, sei lá. Mas é verdade. Quando eu cheguei e falei, vou fazer faculdade. Minto. Quando eu cheguei em casa e falei, eu fiz 14 anos. 14 anos. Eu falei, eu quero começar a trabalhar porque eu quero ter a minha casa. Porque onde eu morava ali era meio complicado. Quero começar a trabalhar e quero ter a minha casa. Eu cheguei na mesa e falei, olha, quero, né, nunca tinha trabalhado e as pessoas da minha casa não tinham trabalho, CLT formal. E aí eu falei, quero começar a trabalhar. A resposta que eu tive é, eu acho que você não deve trabalhar. Eu falei, não, mas eu quero trabalhar pra começar a ganhar meu dinheiro, ter minha carreira e pra num futuro eu conseguir ter minha casa. Na verdade eu achava que o meu primeiro trabalho já ia ser suficiente pra morar sozinho, né? Eu era meio imaturo nesse ponto. E aí a resposta que eu tive foi, eu te proíbo de você trabalhar. Porque agora você tem que estudar. Porque aí eu virei e falei assim, mas quando você tinha a minha idade, você não se gaba aos quatro ventos que trabalhava e estudava até antes da minha idade, com menos de 14 anos. Ah, sim, mas era outra época. Eu falei, tudo bem, mas eu quero trabalhar e estudar. Eu apanhei. Mas eu apanhei não foi pouco, porque eu estava respondendo, né? É, nenhum momento eu gritei, fui desrespeitoso. Eu estava questionando. E eu apanhei. E não foi pouco, mano. Eu apanhei tão pouquinho que no dia seguinte eu tive aula de educação física. E aí, né, aula de educação física, não sei o que, tal. Às vezes rola aqueles contatos ali, aquelas trombadas. A professora de educação física viu que o meu ombro estava roxo. Meu ombro, minhas costas estavam roxo. Perguntou o que tinha acontecido. Eu falei, tal pessoa de casa. Teve uma discussão ali, a pessoa me bateu. Ela me levou pra coordenação da escola. E, meu amigo, eu fiquei os 3 anos seguintes tendo toda semana uma psicóloga da escola me chamando pra conversar pra ver se tá tudo bem dentro de casa. Então, assim, aí beleza. Eu conseguia, comecei a procurar, assim, né, novamente, nenhuma pessoa dentro de casa trabalhava ali CLT, então eu não tinha referências, então fiz muita besteira, passei muita vergonha, até eu conseguir ir numa entrevista, e bem numa entrevista e conseguir o meu primeiro emprego que eu ganhava R$ 200. E na real eu basicamente pagava pra ir trabalhar porque eu não ficava mais com dinheiro nenhum no final do mês. Mas eu fui escondido pra entrevista, eu falei que ia ter aula. Matei a aula, né? Falei no horário da aula ali, entrevista. Matei a aula. Fui pra entrevista. Com a melhor roupa que eu tinha na época, mas enfim. Que não era das melhores, mas eu fui. Passei na entrevista. Um estágio de R$ 200. Fiquei feliz da vida, amigo. Sabe quando eu saí dali? Sabe aquele filme lá, A Procura da Felicidade? Na hora que eu saí na rua, a minha sensação foi aquela ali, de bater palma sozinho e tal. Enfim, fiquei feliz pra caralho. Beleza. Passou um tempo, né? Passou um tempo e tal. Ainda tinha um tempo pra eu começar, né? A estagiar lá. É estágio de ensino médio, tá? Tinha 14 anos. Aí, beleza. Aí eu fui, né? Fiz lá as coisas, os trâmites burocráticos. E aí eu ia estudar de manhã e trabalhar à tarde, né? E aí, beleza, eu não falei nada, né? Porque, pô, eu tinha feito a entrevista escondida. Então eu fui, trabalhei à tarde. Quando eu cheguei à noite, onde é que você tava? Não sei o que. Eu falei, não, fui trabalhar. Trabalhar e tal. Mas eu proibi você de trabalhar. Eu falei, mas eu fui lá e quis trabalhar e já fiz a entrevista, passei, tô trabalhando. O que aconteceu? Apanhei de novo. Amigo, foram meses difíceis, viu? Até em casa aceitar que eu estava trabalhando, né? Até aceitaram que eu estava trabalhando. E aí você fala assim, não, mas ali eles não queriam deixar que você trabalhasse com medo das suas notas caírem na escola. Eu estudava na escola pública. Escola pública, velho. Irmão, é ridículo. Escola pública é ridícula. É ridícula.
de você passar, enfim, é ridículo. Você só aceita lá a doutrinação, escreve meia dúzia de palavras, é isso, é ridículo. Escola pública é ridícula. E mesmo assim, as minhas notas sempre foram, na escola, 9 e 10. Sempre foram 9 e 10. Nunca caí. Aliás, ela caiu num período da minha adolescência onde eu fiquei mais rebelde, caguei pra escola, mas assim, enquanto tava ali, né? Nesse período, minha escola, eu era destaque todo bimestre lá. Eu ganhava medalhinha de destaque. Quando eu levava essa medalhinha lá pra casa lá, olha, aluno de destaque, às vezes era eu e mais um na escola, eu e mais duas, três pessoas na escola lá. Chegava em casa, não fez mais sua obrigação, você só estuda. Então assim, né, eu sempre foi, eu tô dando um exemplo aqui. Quando eu comentei que ia fazer faculdade, também foi contra, né, não, acho que você não tem capacidade para saber o que você quer pro seu futuro, você não tem que fazer faculdade. Mas quando eu me formei, parabéns, eu sabia que você era capaz. Quando eu consegui um trabalho bom, porra, parabéns, eu sabia que você era capaz. Mas lá atrás, tudo que eu fiz, eu fui criticado pra caramba. Quando eu cheguei e falei assim, eu vou fazer pós-graduação, foi contra. Aí eu ainda falei assim, tá, mas eu vou fazer 3 pós-graduações ao mesmo tempo, porque eu preciso me qualificar pro trabalho, porque tem vaga assim, 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 tem oportunidade, eu vou crescer na minha carreira assim, assim, assim. O que aconteceu? Foi contra. Eu fiz e deu muito certo. Então, detalhe, quando eu falei que ia fazer faculdade, que foi contra, que eu fui lá, não, vou fazer, já tá decidido e acabou. Ainda queria escolher a faculdade, que eu tinha que fazer uma faculdade pública. Eu falei, não quero fazer faculdade pública. Faculdade pública pra mim não serve, vai atrasar minha vida, tem muita questão política, eu tô cagando pra questão política, é muita greve, eu quero uma faculdade, e era 1 ano a mais ainda, a duração do curso. Eu quero um curso que acabe muito rápido, o mais rápido possível. Eu ainda na minha faculdade tentei adiantar matéria ainda, na faculdade, pra você ter ideia. Não deu certo, nem pagando as mensalidades eles deixaram assistir pra adiantar e me formar antes. Enfim, aí depois de tudo isso, né, tá apanhado, não sei o que, correr atrás. Hoje, sempre acreditei no seu potencial. Então, assim, são coisas que ela tá falando aí, né, acabei até falando demais aqui, que me desbloqueou essa memória, assim, e eu falo, cara, se você tem certeza daquilo que você faz, mesmo que ninguém ali esteja te apoiando, e aquela pessoa que é sempre do contra, sempre do contra, sempre do contra, meu amigo, se ela for do contra, você faz. Se ela for a favor da tua ideia, não faça que vai dar errado. Durante muitos anos eu fiz isso. Aí depois as perguntas falam, por que você saiu de casa cedo? Por que será? Melhores, os meus colegas são mais bem-sucedidos, eu sou um fracasso, eu não vou conseguir. Então ela vai criando aquela ansiedade em se expor a novas situações com base nesse repertório comportamental que ela teve ao longo da vida. E isso vai formando um modelo cognitivo. Então muitas pessoas podem ter modelo cognitivo de insuficiência, de abandono, de desamor, que não merece ser amado e assim por diante. E quando a gente fala de modelo cognitivo, a gente tem esses componentes, né? De, bom, a crença, que é justamente essa crença que ela monta ao longo da vida dela, os pensamentos automáticos que vêm sobre aquela crença. Então, a situação desperta um pensamento automático em relação à crença, que vem junto, de mãos dadas, as emoções. Então, pensamentos automáticos e emoções vêm sempre correlacionados, impactando e gerando a forma de reação, de comportamentos. Então, agora, para ficar bem claro, eu vou botar aqui na tela um exemplo, onde uma situação, que é aquela criança que estava com aquela crença de insuficiência porque várias pessoas ao longo da vida dela disseram que ela não era capaz ou que ela era insuficiente, e o fato dos amigos dela terem mais sucesso vai reforçando essa crença. Ela não se expor a novas situações também reforça o fato que ela não conseguiria, afinal ela nem se expôs, então óbvio que ela não consegue. Então essa situação de fazer uma prova, por exemplo, seja na escola, na faculdade, pode liberar pensamentos automáticos de eu não vou conseguir, eu sou burro, sou incapaz, os outros são melhores. Então Só fazendo um complemento, né? Ela tá falando de esse sentimento gerar, tipo, não vou conseguir, não sou melhor. Eu criei um negócio na minha cabeça que me faz um mal do caralho, né? Me faz um mal violento, que eu tento me livrar desse pensamento, que é uma merda e é muito difícil, porque são muitos anos replicando esse mesmo pensamento, que era da seguinte coisa. E aí, fazendo até o parênteses no que eu tava falando antes. Você não vai conseguir fazer tal coisa. Não faça isso porque você não vai conseguir. Aí eu botava na minha cabeça, queria fazer aquela parada, tipo, que disseram que eu não ia conseguir. Eu me empenhava 30 vezes mais pra fazer aquele negócio, só pra ir lá e conseguir esfregar na cara da pessoa. Você falou que eu não ia conseguir, tá aqui, ó, eu consegui. E aí, sabe o que a pessoa fazia? Foda-se. Então, assim, eu fiz isso durante
muito tempo pegar essa frustração, né, de a galera tá sempre falando que eu não ia conseguir, que eu não era capaz e tal, e coloquei isso em esforço pra conseguir as coisas, muitas vezes motivado por isso, e beleza, hoje em dia que eu não tenho mais isso, eu tenho dificuldade de me manter motivado e disciplinado em fazer alguma coisa que não tem esse tipo de estímulo. Então é uma merda, cara. É uma merda. Pode parecer que te ajuda no início, mas a longo prazo só te fode. Esses pensamentos automáticos são em relação à crença do modelo cognitivo. E eles vêm geralmente trazendo consigo emoções, que pode ser ansiedade, raiva, frustração. E essas emoções, em conjunto com todo esse modelo cognitivo, é o que vai guiar o comportamento dele, que pode ser não fazer a prova, ou nem ir fazer a prova, ficar com raiva, rasgar a prova, ou ir mal, chutar todas as questões, ou até mesmo procrastinar o estudo com medo dessa frustração de não conseguir. Então, existem diversas reações comportamentais a partir da ansiedade. E a ansiedade pode vir de diversos fatores diferentes, seja social, seja pessoal, seja de desempenho, como a gente estava citando ali na parte dos tipos de ansiedade. E bom, como eu sei que a maioria de vocês que está assistindo esse vídeo é ansioso, eu vou fazer a publicidade dele em apenas 20 segundos. Adamantium. E bora falar especificamente do teclado Akira, que tem keycaps personalizáveis com cores diferentes para você alterar de acordo com o seu humor, com a sua vontade de Eu produtividade. tenho vontade de ter esse teclado aí, viu? Em diversos modelos que você pode personalizar de acordo com o seu humor, seu estado de espírito, até mesmo sua personalidade. Eu tenho vontade de ter esse teclado aí, viu? Pior que eu tenho mesmo. No Instagram você pode acompanhar e aí saber também um pouquinho mais sobre a minha personalidade. Eu escolhi o pack Blue Calm e você pode ver como ficou o meu Megazord de teclado junto com a Adamante ali no meu Instagram. Aponta pro QR Code que tá aqui na tela e bora se expressar a partir do seu setup. E bom, agora, sabendo desse modelo cognitivo, uma coisa que a gente precisa prestar atenção são justamente os pensamentos automáticos, pois são eles que ficam nos trazendo aquele alerta de que um perigo iminente pode chegar na ansiedade, traz aquelas sensações físicas de taquicardia, suor, tremores e assim por diante. Então, peguei um exemplo mais prático para deixar mais concreto. Vamos supor que aquela criança, com aquela crença, aquele modelo cognitivo de insuficiência, tenha ido fazer a prova mesmo assim. Então, aqui é a crença de que ela era insuficiente, ó. Vamos deixar mais concreto pensando que a crença teria um formato mais ou menos assim. Vamos supor que ela fez a prova mesmo com aqueles pensamentos automáticos de que ela não vai conseguir, que ela é burra, que os outros são melhores e que esses pensamentos que trazem a ansiedade junto, mesmo eles tendo surgido, ela foi bem na prova. Vamos imaginar que essa aqui é uma situação positiva, ela foi bem na prova. Quando ela pega esse fato de que ela foi bem na prova, ela não consegue encaixar na crença. Tá vendo que aqui o formatinho da crença é muito menor do que o fato positivo? E aí não faz sentido, ó. Parece não fazer parte daquilo. Então o que ela faz? Ela distorce a situação. Ela começa... Ela diz, tava fácil. Ela consegue começa a se desqualificar por ter conseguido. É isso que ela tava lá. A prova é fácil. Todo mundo foi bem. Se eu não fosse bem também. O professor deu a resposta. Enfim, ela vai achar 1 milhão de justificativas para que ela vá bem naquela prova, para ela continuar achando que ela é insuficiente para as coisas. Ou então, só passei porque os meus colegas me ajudaram. Ou então, só passei porque o professor ficou com pena de mim. E foi distorcendo aquela situação que era positiva. E agora que ela foi distorcida desse jeito, encaixa. coube direitinho na crença. Isso se chama distorção cognitiva, que acontecem nos pensamentos automáticos. Eu tenho isso aí. Principalmente quando a gente está falando de quadros de ansiedade. Essas distorções cognitivas acontecem com muita frequência, pegando as situações. Por isso que eu cheguei numa situação na minha vida que eu parei de refletir sobre o porquê tal coisa aconteceu daquela forma. Tipo, na minha cabeça, eu quero tal coisa, então eu preciso fazer isso, isso, isso. E aí eu vou fazendo no automático. Também me gerou outros problemas que hoje em dia eu reconheço que é um problema e que tenho tentado melhorar, que, né, minha esposa me ajudando muito nisso, que é eu não comemoro as minhas conquistas. Eu sempre quero muito uma coisa, conseguiu, qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo passo? E tô sempre nessa de próximo passo e não comemoro as conquistas. E não é nem tipo, comemorar isso aí, não. É sentir a realização por ter conseguido algo que eu me esforcei pra conseguir ou que eu queria. Que podem ser boas, que podem ser situações em potencial pra gente se desenvolver ou pra gente evoluir, e fazendo a gente distorcer elas pra elas caberem na nossa bagagem, na nossa crença e no nosso modelo cognitivo que a gente aprendeu ao longo da vida, conforme as situações e as pessoas que a gente foi crescendo e se relacionando. A gente não fica
pronto, digamos assim. Então, mesmo depois de adultos, a gente continua alimentando esses sistemas, acrescentando novas camadas a eles. E o que acontece, por exemplo, se a criança fosse mal na prova, se ela reprovasse, algo assim. Essa aqui é a situação negativa. Ela não iria precisar distorcer aquela situação. Porque afinal, fui mal na prova, me sinto já insuficiente, essa é a minha crença de insuficiência. Encaixar certinho. Ir mal não precisa nem passar pelo processo de distorção, já cabe direitinho essa situação negativa. Então, ela reforça a crença. Então, você entendendo isso, você entendendo que situações positivas às vezes podem ser distorcidas no processo de distorção cognitiva e situações negativas reforçam as nossas crenças, a gente tem um escopo de onde a gente pode agir, que é justamente nessas distorções. Para isso, a gente precisa identificar os nossos pensamentos automáticos que surgem com frequência e também entender do que eles estão falando, né? Que tipo de crença eles podem estar sinalizando que há, né? Então, um exercício muito interessante é cada vez que você sentir uma emoção mais quente, uma emoção mais desconfortável e incômoda, anotar qual foi a situação, o pensamento automático e a emoção que veio em conjunto. Porque tendo essas anotações ao longo dos dias, você pode revisitar e ver quais são os padrões, quais tipos de situação tendem a te deixar mais assim, quais tipos de pensamento automático surgem com mais frequência e quais emoções sempre estão em conjunto com eles. Assim, quando tiver uma situação parecida novamente, ou então quando um pensamento automático que você costuma ter for identificado, a próxima vez que ele vier, você consegue frear ele antes que ele faça alguma distorção em alguma situação ao seu redor. Então, situação, pensamento automático e emoção. Deixa isso quase como se fosse o seu diário. Todo dia você vai ali e faz quando se sente dessa forma. E a tendência é que ao longo do tempo fique mais fácil de identificar após você exercitar isso diversas vezes. Mas quando a gente fala de ansiedade, então, uma das principais formas de trabalhar, um dos principais e primeiros pontos do qual a gente trabalha em terapia é justamente a identificação dos seus pensamentos automáticos e das suas distorções cognitivas, as coisas ao seu redor que são distorcidas para caber nas suas crenças. Então, existem diversos tipos de distorção, de diversas formas diferentes, mas quando a gente fala especificamente da ansiedade, as mais comuns de serem apresentadas são a catastrofização, que é justamente pegar a situação e fazer como se algo horrível fosse acontecer, algo muito catastrófico que não condiz necessariamente com a realidade e que é over, assim, é muito mais do que necessário, né? Gera aquele desespero. Também teria o pensamento dicotômico, que é o 8 ou 80, pegar alguma coisa, seja positiva ou seja negativa, e levar sempre para extremos, sem pensar que existe um meio termo. Então, uma coisa que é ruim, a pessoa pode levar pro, nossa, isso foi horrível, foi devastador. Eu sou assim. Ou as coisas são boas ou são ruins, assim, consequências, né? Ou consequências boas ou consequências ruins. Não tendo a achar que as coisas ficam muito no mediano, não. Ou você conseguiu ou você não conseguiu. Ou então uma coisa que é boa pode ser extremamente boa. Então, são coisas que não há um certo equilíbrio, tá sempre numa ponta ou na outra. E a supergeneralização, que é justamente achar que por certa coisa ter acontecido, aquilo sempre vai acontecer novamente, sempre vai ser repetido, sempre vai acontecer daquela forma. Generalizar aquela situação. Então, essas são algumas das distorções mais comuns de acontecer em quadros de ansiedade, identificando os pensamentos automáticos e qual dessas distorções acaba ocorrendo com mais frequência, você consegue pisar no freio quando você perceber que isso está começando a se encaminhar dessa forma. Bom, agora que você entendeu a importância desses pensamentos automáticos quando a gente fala de ansiedade, acho que pode ser interessante também a gente conversar um pouco sobre automonitoramento da sua ansiedade. E o que é isso, né? Vamos começar com os benefícios. Acho que o automonitoramento, ele vai te ajudar a ter mais consciência de o que te deixa desconfortável, à medida que isso deixa. Ele também pode te ajudar nessa interrupção desses ciclos de distorção e afins. E você também consegue fazer um acompanhamento do seu progresso, né? Bom, essas minhas estratégias de enfrentamento da ansiedade estão funcionando? Será? Olhar no seu automonitoramento, né? E como a gente faz isso? Tentando classificar a intensidade da sua ansiedade de acordo com as situações que estão te deixando ansioso. Então, se liga só, na tela, a gente vai colocar a escala de unidades subjetivas de desconforto. É conhecido como SUDS. E ela vai de 0 a 100. Então, 0, sem desconforto, completamente relaxado. 25 seria desconforto leve. 50 seria desconforto moderado, um pouco ansioso. 75, desconforto severo. E 100, desconforto extremo. Então, identificar pensamentos, sensações físicas e os comportamentos envolvidos na resposta de ansiedade e notar como que ela influenciou
gerenciou os outros e como eles foram se autogerenciando ali, pode ser muito importante para você entender o seu funcionamento geral. Então, preciso apresentar um trabalho na escola, na faculdade ou no trabalho. Qual é o seu nível de desconforto nisso? Onde 0, nada, e 100 é extremo. Talvez seja 75, ou então seja 60. Então, você vai medindo isso e fazendo a sua própria lista de desconfortos e a intensidade ali de acordo com os SUDs delas. E algo muito interessante a se fazer é combinar isso com o exercício que a gente falou agora há pouco dos pensamentos automáticos. Assim você consegue botar situação, pensamento, as sensações físicas, comportamentos e os SUDs de 0 a 100 daquela situação. Isso também vai te dar um grande escopo de várias vezes que você se sentiu ansioso para que você consiga ver esses padrões, consiga identificar e consiga frear quando estiver chegando. E aí, beleza, Lisa, já entendi o papel de protagonista que os meus pensamentos automáticos têm na ansiedade, que as distorções, como funcionam essas distorções, quais são as principais, e agora eu já fiz a minha lista ao longo das semanas de sensações desconfortáveis e dos SUDs, as minhas intensidades de ansiedade dessas situações. O que eu faço agora com todas essas informações sobre mim mesmo que eu já cataloguei? Essa pode ser sua pergunta agora. Tentar desensibilizar é algo muito importante. E aí, quando eu falo de sensibilizar, não é você, tenho medo de altura, então, para eu ficar bem, eu vou entrar no avião agora. Não, calma, relaxa. Eu acho que é começar com pequenos passos. O SUDS ele é muito útil para isso também, para exposição. Por quê? Porque a gente vai pegar o que pode ser um 0 de desconforto relacionado a social, por exemplo. Alguém tem ansiedade social, pode sentir 25, que é um desconforto leve, em dar bom dia pro porteiro. Mas em apresentar um trabalho, pode sentir, 75. E para chamar alguém para sair, pode sentir 100. Então, são coisas e medidas diferentes e ações diferentes. Então, quem sabe a gente não começa exercitando várias vezes o bom dia pro porteiro, que é o número 25. Ele é desconfortável, mas não tanto. É suportável, tá na medida. Então, exercitar aquilo várias vezes e medir no SUDS quando que esse bom dia pro porteiro vai sair do 25 e vai para, 10, 5. Conforme ele for diminuindo, a tendência é que ele vá puxando os outros também. Por quê? Porque você vai criar um repertório comportamental. Ou seja, você vai passar por aquela situação e o seu cérebro vai entender que aquilo não foi completamente ameaçador. Então, você vai ter uma experiência passada para te dar um chão sólido e você poder construir as próximas experiências. E aí, a tendência é que você vai desensibilizando. Você vai perdendo esse medo com base nas suas experiências passadas. Assim como você aprendeu a ter essa ansiedade, você vai aprender que aquilo não é algo completamente ameaçador. E é claro que fazer isso com o auxílio de um profissional é o ideal, afinal vocês conseguem juntos fazer esse monitoramento, vocês conseguem ir pensando em estratégias de exposição com cuidado e respeitando os seus limites, o seu tempo e a sua ansiedade também, né? Eu acho que também se expor radicalmente pode ser ainda mais prejudicial. Então, ir devagarinho no seu tempo e pegando pequenas coisas ali de desconforto, pequenas intensidades e dosando isso ao longo do seu dia pode ser muito importante. E próximo ponto, reestruturação de pensamentos automáticos. Agora que você já tem também essa lista ao longo das semanas dos seus pensamentos automáticos, das suas exposições, dos seus níveis de intensidade da ansiedade, você pode começar a agir como o filósofo Epiteto falava, que não são os fatos que perturbam o ser humano, mas sim a interpretação que ele faz dos fatos. Essa frase é muito da hora pra gente tentar aplicar. Por quê? Porque ela nos diz que o evento em si necessariamente não é o que nos traz o sofrimento, mas a interpretação que a gente fez daquele evento, ou seja, o nosso pensamento automático. Epiteto é um cara que é de milhares de anos atrás e já falava isso. Então, ó, que da hora. Tentar reestruturar, ou seja, pensar em pensamentos alternativos na sua tabela, faz uma seta, puxa o seu pensamento automático que você teve no dia tal e tenta refutar ele, tenta trazer outro pensamento que seja mais condizente com a realidade. Ou então que ele seja mais no meio termo, que ele não seja tão catastrófico e nem tão positivo. O que é o que está no meio da linha, né? Se a gente botasse o pensamento automático no que de pior pode acontecer, no que de melhor poderia acontecer, e aí fazer uma respiração e botar ele pro meio, que é o que mais de realista poderia acontecer. E isso pode ajudar tanto a desensibilizar essa ansiedade, quanto também a trazer pensamentos alternativos automaticamente, e exercitando isso para que quando os pensamentos negativos vierem automaticamente, você consiga reestruturar eles já. E se você já sabe quais são os seus pensamentos automáticos que costumam... Eu imagino que para uma pessoa, assim, né, eu tenho algumas questões, mas não desse jeito, né? Não tão aplicável, né, algumas coisas que ela falou aqui, né? Mas a pessoa que tem muita ansiedade para falar oi pro porteiro ou para apresentar um trabalho e tal, o que eu ia falar?
Ah, tá. Mano, deve ser difícil pra pessoa fazer isso, entendeu? Com um profissional ou sem o profissional, porque também cara, pra ser bem sincero, que nem eu falei, eu tô nesse processo, né, de autoconhecimento e tentando rever algumas coisas que geram certeza pra mim e hoje eu percebo que tem me feito, né, é, muito mal, já me levou pro hospital algumas vezes, mas é complicado se achar um profissional pra você confiar que te passe segurança. Tá bem difícil, porque e até em atendimento mesmo, hospitalar, né? A pessoa olha pra você em 2 minutos, ela acha que sabe tudo sobre você, não teve nem a oportunidade de falar nada, e a pessoa já quer logo toma aqui um remédio que é forte, que ele vai te dar trocentos colaterais, lascar com a tua cabeça, toda sua questão hormonal em 2 minutos, sabe? Então, é difícil você achar um profissional que não esteja atendendo assim. Então, tá bem complicado de achar mesmo. Tá bem complicado. Costumam vir, você pode já traçar essas estratégias de reestruturação antes deles chegarem. Então, bom, se eu tive um pensamento automático do mesmo viés 5 vezes na semana passada, quem sabe eu já tento reestruturar ele agora, que tá tudo bem, tô tudo calmo, pra na próxima vez que ele vir, eu já sei, já posso repetir pra mim certos direcionamentos de o que fazer com esse pensamento. No meu caso, ainda é o seguinte, né? Não é nem que eu tenho uma situação e fico pensando nela muitas vezes e tal, e não consigo viver, ou aquilo me gera uma ansiedade. Mas o negócio que eu tenho é eu não sei o nome clínico, tá? Novamente, tá difícil de achar um profissional que me passe segurança. É, é um excesso de pensamento. Eu não estou conseguindo, né? Tô tentando parar de pensar. Esse é um problema sério. Que, assim, né? Sempre gostei, né? Eu vou aqui, penso, trocentas soluções e não sei o que, e testo, e vou, e faço e tal, e as possibilidades. E aí esse pensamento excessivo tem me custado caro, porque da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir, eu tô pensando, e eu não consigo dormir se não estiver exausto. E aí tá bem complicado. Eu falei, já fui parar em hospital algumas vezes por causa disso, porque isso acaba gerando algumas consequências físicas meio complicadas de lidar. Então é muito importante e a gente chama também de exame de evidências, que é pegar evidências passadas para fazer com que aquele pensamento perca a força. Então, bom, se você precisa apresentar um trabalho na escola ou na faculdade, você pode tentar lembrar de outras vezes que você precisou se expor, seja em maior ou menor escala, e que ficou tudo bem. E elencar isso em vários tópicos ou escrever sobre isso e tentar tranquilizar, tentar mostrar que você já passou por situações próximas e que ficou tudo bem. Ou então que você conhece pessoas que passaram por situações próximas e deram conta, ficou tudo certo. E tentar fazer como se fosse essa exposição ao contrário, né? Pegar coisas que você já tinha se exposto e usar como chão sólido para que você consiga ir mais para frente. E nisso você vai estar trabalhando exatamente onde? No pensamento automático e nas distorções. Então vai ser um efeito cascata. Refutando esse pensamento automático e reestruturando ele, as distorções tendem a não acontecer mais com tanta frequência, afinal você já barrou logo o pensamento automático. E bom, agora vamos falar de algo mais prático, assim, para momentos de maior crise, digamos assim. Quando a gente fala de uma crise de ansiedade, geralmente a gente tem toda uma circuitaria envolvida nisso, do sistema nervoso central, que vai emitindo alerta e sinais para todo o nosso sistema nervoso e deixando a gente com palpitação, com sensação de falta de ar e muitas coisas que são fisiológicas ali, trazendo sintomas prejudiciais. Como a gente tenta barrar um pouco isso? Vamos imaginar que você é um carro. O seu sistema nervoso, quando você está acelerado, ansioso, é como se você estivesse pisando no acelerador. Ele começa a te botar para luta ou fuga. Ou você luta ou você corre. Então é o perigo chegando ali. É como se fosse um predador vindo mesmo. É esse sistema de alarme que foi instalado evolutivamente na gente para que a gente sobrevivesse, né? Então, esse alarme ligado no seu carro é como se você tivesse posto o pé no acelerador a todo vapor. O que a gente precisa fazer para frear isso?
é estimular o nosso sistema nervoso periférico. E como a gente faz isso? Tentar respirar fundo. Parece uma dica muito besta, muito batida, muito boba, mas quando a gente respira fundo, temos diversos artigos já que comprovam que é como se a gente estivesse levemente pisando no freio e tirando o pé do acelerador, porque aí o nosso sistema nervoso periférico manda sinais de que tá tudo bem pro nosso cérebro. É como se a sua respiração estivesse refutando o seu sistema nervoso. Seu sistema nervoso tá ali mandando você correr, corre, 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 e aí a sua respiração tá tipo, tá tudo bem, não tem nada demais acontecendo, e aí você consegue tentar equilibrar isso, mandando esses sinais. Isso pode ser interessante combinar até com uma técnica de meditação guiada. A gente tem vários tipos de meditação que existem no mundo, mas as mais estudadas no campo da psicologia são as chamadas de mindfulness, ou meditação guiada, e que consiste em ficar presente no momento atual. Elas surgiram com base em programas de redução de estresse e controlar... Pô, essa aí eu não sabia não, eu vou anotar, cara. Essa aí eu não sabia mesmo não, vou anotar mesmo pra testar. Níveis de ansiedade e afins, e elas consistem basicamente em você prestar atenção mais na sua respiração, ou seja, no que acalma o seu sistema nervoso periférico ali, que faz o seu sistema nervoso central baixar, e aí esse foco na respiração e tentar tirar a atenção dos pensamentos automáticos. Então, como ela é uma meditação guiada, que você bota no fone de ouvido, você consegue encontrar várias, se você pesquisar aqui na internet. Tô pesquisando aqui no celular. Basicamente, tirar o seu foco ao redor, focar tanto em você quanto na sua respiração, quanto em sensações do momento presente, do momento atual, fazendo com que o seu foco saia do quê? Dos pensamentos automáticos, para não gerar distorções. Então, mindfulness é muito bem recomendado para estresse e ansiedade justamente por isso. Nenhum desses pontos substitui o auxílio de um profissional, então vale a pena ressaltar novamente isso. A terapia cognitivo-comportamental, atualmente, ela é a mais estudada no campo da ansiedade e a considerada o padrão ouro, então é a minha recomendação no final desse vídeo. E eu espero que tenha dado uma luz para vocês. Como eu falei, não vai resolver todos os seus problemas, mas é um vídeo de psicoeducação, ou seja, tentar te conscientizar de como o seu cérebro funciona, o porquê que as coisas funcionam dessa forma e algumas luzes, alguns sinais de meios que você pode tomar ou caminhos que você pode começar a pensar, a trilhar e se aprofundar a partir desse vídeo. Então, eu espero que essa introdução à ansiedade e o manejo, como um manual da ansiedade, possa ter te ajudado a ter algum insight, alguma ideia ou algo que possa ser importante para você, para alterar a sua vida ou para mandar para alguém também que você sabe que precisa, porque ansiedade é um bagulho complicado. Ó, eu joguei aqui no celular, né? Tô com o celular aqui, ó. Joguei aqui, né? Benefícios, né? De você praticar esse negócio aí. É como, né? Como? Escolha um local confortável, comece a prestar atenção ao seu corpo e ao que você está pensando. Controle o ritmo da respiração e use-a como guia na redução do pensamento. Deixe as distrações passarem sem julgá-las. Se você perder o foco, ignore e volte ao estado de atenção. Isso acontece comigo. Eu falo, não vou pensar em nada aí. Eu consigo ficar, sei lá, 5 segundos sem pensar em nada, eu volto 1 milhão de pensamentos, eu falo, porra, já tô pensando, caralho, mas se eu não ficar sem pensar, e aí vai acontecendo, e eu tô pensando de novo, já um monte de coisa, daqui a pouco eu já esqueci, e tô pensando mais 300 coisas. Retenha a atenção por pelo menos 5 minutos, porra, difícil, viu? Muito difícil, muito, 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 muito difícil. Ao fim, tente voltar aos poucos ao seu estado de atenção natural, observando as sensações do seu corpo. Entendi. Vantagens: redução do estresse, ansiedade, sintomas de depressão, melhoria do foco, redução da insônia, flexibilidade cognitiva e benefícios para o corpo. A fonte que eu usei aqui, ó, do Hospital Albert Einstein. É uma fonte, né, interessante. Mas é isso, cara. Vou dar uma testada, né? Não paga nada, é de graça, vou testar. Enfim, vou deixar o like aqui no vídeo do canal da Lisa Guerra, que sempre traz um excelente conteúdo. Se você quiser, né, se inscrever no canal dela aqui, deixar o like no vídeo também, recomendo. Se inscrever no nosso canal e deixar o like aqui também no nosso vídeo, eu te agradeço muito. Beleza? Valeu, falou, é nóis.